Salve, salve, amante do futebol brasileiro. Renato Paiva manda o recado para o PSG. O cemitério do futebol está cheio de favoritos. Que isso, Renato Paiva largou o aço e você vai ver a reportagem completa aqui, as falas do Renato Paiva e também a reportagem falando sobre esse confronto do Botafogo com o PSG. PSG e Botafogo você não pode perder. Então já te peço, se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque aqui eu trago informações dos principais times do Brasil e, claro, cobertura completa dos times que estão no Mundial de Clubes. Será que o Botafogo vai vencer o PSG? Também tem o provável time do Botafogo. Crédito do vídeo ESPN Brasil e na descrição. Vamos falar do Mundial de Clubes da FIFA, mais uma vez, com os jogos de hoje, começando com o Botafogo, que vai enfrentar o Paris Saint-Germain. E quem é que chega falando? O André Linares fez uma reportagem, trazendo as informações do Botafogo. Vamos lá com o Linares, então. Aqui no Rose Bowl, em Pasadena, Botafogo e PSG vão se enfrentar nesta quinta-feira pela segunda rodada do Mundial de Clubes. Acompanhamos o treinamento da véspera do Botafogo, em que o técnico Renato Paiva não deu muitos indícios de uma mudança na equipe titular, mas chamou a atenção, por exemplo, do Alan, sendo um dos jogadores indicados, designados para as entrevistas aqui no estádio. Poderia ser justamente uma das opções para reforçar o meio de campo da equipe. Um dos aspectos que o Paiva destacava na entrevista coletiva, inclusive, era uma autocrítica das decisões que ele tomou na segunda etapa, na vitória sobre o Seattle Sounders por 2-1 no Lumen Field. Vamos ouvi-los. O cemitério do futebol está cheio de favoritos, já tinha dito isto antes. É um jogo, obviamente que há probabilidades, mas nós que preparamos os jogos, preparamos sempre da mesma forma. Se entras nesse campo do favorito ou do não favorito, do mais favorito ou do menos favorito, isso depois entra na área do emocional e do psicológico e vai-te levar para campos que tu possivelmente não controlas. O adversário é quem é, mas também ganha, também perde e também empata. Se vais dizer, não, nós somos muito favoritos, isso pode traduzir um relaxo aos nossos jogadores, e se nós dizemos que não somos favoritos, pode criar algum tipo de, não sei, de medo, temor, mas de algo que limite a performance dos jogadores. Aquilo que eu peço aos meus jogadores é que eles sejam eles próprios e que ponham em prática aquilo que nós trabalhamos. Só isto. Do lado do PSG, Luiz Henrique não vai poder ainda contar com Dembélé, que se recupera de lesão, mas na primeira partida do torneio, 4-0 em cima do Atlético de Madrid, colocou basicamente toda a equipe que começou a partida na final da Champions League contra a Inter de Milão, com o Gonçalo Ramos ocupando então essa posição do Dembélé. E Luiz Henrique fez muitos elogios ao Botafogo. Para nosotros también es muy bonito jugar contra un equipo brasileño de altísimo nivel, con una historia muy potente detrás de él, ganadores de la Libertadores el año 2024, y que seguramente va a presentar de problemas y de circunstancias de juego difíciles para nosotros, diferentes quizás a los equipos europeos, y intentamos estar preparados para todos los problemas y las circunstancias que puedan aparecer en el partido. Botafogo e Paris Saint-Germain se enfrentam aqui no Rose Bowl às 6 da tarde do horário local, 10 da noite pelo horário de Brasília. Lembrando que você pode acessar o Disney Plus e você vai assistir com tranquilidade Botafogo e Paris Saint-Germain. Aliás, todos os jogos do Mundial, né? Não é Todos isso? os jogos Todos mundial, os jogos do Mundial. confere no Disney Plus, tá aí, ó. Exatamente. Agora é o seguinte, você gostou da frase do Renato Paiva, Bira? Como é que é? O cemitério do futebol tá cheio de favoritos? É boa a frase. É boa, é aquela frase que a gente pode guardar para usar várias vezes no futuro. A frase é boa. Não tô querendo dizer que ela vai se aplicar agora necessariamente, mas a frase é boa. Tá. Ele tem razão na frase dele, mas vamos dizer que tá mais cheio ainda de times que não eram favoritos. Não sei. Tá mais cheio. Ainda bem, né? Porque, assim, porque faz sentido, né? Os favoritos, assim, para justificar a condição de favoritos, eles têm que ganhar a maioria, né? É isso. Tem mais times que não eram favoritos do que favoritos desse cemitério do futebol. E esse Botafogo e Paris Saint-Germain de hoje? Amigo Johnny? Abel, eu acho que é o seguinte. Obviamente, se a gente for fazer uma enquete aqui, com o Fã de Esportes participando do 360, de 100 fãs de esportes, 99 vão falar, até os próprios botafoguenses vão falar que o Paris é o grande favorito, é o melhor futebol apresentado no mundo. Até recebi uma mensagem de um colega fã de esportes, o Alex Pimenta, que está acompanhando a gente. Ele dá a opinião dele e eu compartilho que hoje o melhor meio campo do mundo é do Paris Saint-Germain, com Vitinha, o João Neves, né, e o Fabian Ruiz. Eu acho que é um trio absurdo. E o Botafogo vai ter muito trabalho para segurar esse trio, que, querendo ou não, é quem dita o ritmo nesse time francês. Eu imagino, dito tudo isso também, que a gente não pode ter essa síndrome de vira-lata que o Wagninho tanto fala, né? Que a gente já imagina, de quanto vai ser a goleada do Paris Saint-Germain. Não, o Botafogo pode tentar, ali com os volantes bons que tem, tentar neutralizar esse meio campo que eu citei. Dá pra pensar em tentar fazer um jogo não de igual para igual, propor o jogo, como a gente disse, entre Flamengo e Chelsea. Aí é uma loucura, aí ferrou. Mas assim, feio é perder de goleada. Se você chegar para jogar por uma bola, criar um setor defensivo povoado, como eu imagino que o Renato Paiva vai fazer,
não é vergonha para ninguém. O importante é você tentar ser competitivo contra o melhor time do mundo. Não imagine que o Botafogo vai vencer, mas dá para brigar. Eu acho que tem muita gente na imprensa, muita gente que gosta de futebol exagerando um pouco, sabe? Vai ser quanto? Principalmente até por ter visto que o PSG fez contra o Atlético de Madrid, assusta ainda mais, obviamente, porque a gente imaginava que ia ser um jogo Contra a Inter de Milão parelho, também. Contra a Inter de Milão na final. A soma dos dois jogos dá o quê? 9 gols? 9-0, 9-0, cara. Mas assim, o Botafogo sabe disso, o Botafogo não é bobo, não é burro, ele vai olhar e falar, peraí, eu preciso me organizar para não... capacidade, qualidade para segurar? Foi o campeão da América e agora tá melhorando, né? Teve um início de ano muito ruim, só que o Paiva ajeitou a casinha. Não pode ocorrer também o que ocorreu contra o Seattle Sounders, né? De dar uma cansada, uma baixada de intensidade no segundo tempo. Óbvio que o Paris favorito, se eu tivesse que dar meu palpite, será o vencedor, mas também não acho que é nessa margem tão grande que tá todo mundo falando de 5, 6, 7, ou não vai ser um Bayern e Oakland, sabe, Bira? Pra mim é mais por aí que eu tô indo. Não, mas o Bayern Oakland foi 10-0. Exato, mas tem gente que acha que o PSG tem qualidade pra meter 6, 7 hoje no Não, não acho que por aí, não. Daí também quem tá falando isso tá de galhofa, né? Ou tá surfando na onda das últimas goleadas. Aparecer tudo. Porque se contra a Inter foi 5, contra o Atlético foi 4, daí contra o Botafogo também tem um negócio. O Botafogo, do ponto de vista realista, ele vai tentar jogar o melhor jogo possível, de repente ele percebe que dá mais jogo do que se imagina e dá para tentar arrancar alguma coisa do Paris Saint-Germain. Mas do ponto de vista realista, a briga do Botafogo é pelo segundo lugar na chave com o Atlético de Madrid. Briga pelo saldo de gols? Briga pelo saldo de gols. E o Atlético de Madrid vai ter jogado mais cedo com o Seattle Sounders. Então o Botafogo vai entrar em campo no Paris Saint-Germain, sabendo quanto foi o saldo de gols do Atlético de Madrid com o Seattle Sounders e de repente podendo até especular com uma derrota magra. E assim, não tô falando, jogar pra perder, não é jogar pra perder, é jogar pra ganhar, jogar pra empatar. Lógico. Agora, você tá perdendo de 1-0. E assim, o Atlético de Madrid, digamos que ganha de 2-0 do Seattle Sounders. O Botafogo tá perdendo por um gol do Paris Saint-Germain, tá lá no meio do segundo tempo, não tem por que se matar de ir pra cima. E correr o risco de tomar mas aí mais joga a notas. vida contra o Atlético, né? Não, joga pelo empate contra o Atlético. Joga pelo empate, Joga mas é contra o difícil empate jogar contra o Atlético. pelo... Não, você joga pelo empate contra o Atlético. Se você empatar com o Paris Saint-Germain, digamos que ele se atira para buscar empate contra o Paris Saint-Germain e consiga o empate. O que vai acontecer em Botafogo e Atlético de Madrid? Vai também... jogar pelo empate. Mesma coisa. Não vai mudar nada, só que ele está correndo o risco de tomar uma goleada se ele se abre contra o Paris Saint-Germain, como o Inter de Milão se abriu na final da Champions, e saiu tomando gol no segundo tempo. Sim. Então o Botafogo pode acontecer do Atlético de Madrid golear o Seattle Sounders também. Só que o Botafogo perdeu a oportunidade de fazer saldo. Só que se o Atlético de Madrid golear, o Botafogo tem que ter outra postura. Então até a própria postura do Botafogo contra o Paris Saint-Germain, eu acho que ela tem que se condicionar um pouco em relação à necessidade. Você tem que jogar com um pouquinho de regulamento debaixo do braço. Você tem que considerar um pouco isso. Porque se o Botafogo quiser se abrir muito contra o Paris Saint-Germain, corre um risco muito grande. Tem um baita meio de campo, com saída de bola muito boa. Então, você pressiona, os caras saem. Os caras dão um jeito de sair. E tem um ataque com jogadores muito rápidos. Então, se você dá muito espaço para o Paris Saint-Germain, você tem problema atrás. Então, o Botafogo acho que tem que fazer um jogo inteligente. Acho que tem que competir. Eu acho que dá para competir. O Botafogo tem jogadores rápidos também, que o Botafogo, se o Paris Saint-Germain estiver mais em cima, o Botafogo tem condição de escapar. Coisa que não fez no segundo tempo contra o Seattle Sounders, porque acho que o Tuco Correa entrou muito mal, e daí ele não estava conseguindo nem segurar a bola na frente, nem ter velocidade para a saída de jogo do Botafogo, e daí o Seattle recuperava a bola e pressionou o Botafogo. Acho que o Botafogo precisa fazer um jogo mais do jeito que vinha fazendo antes de viajar do que o jogo contra o Seattle Sounders, que não foi um jogo legal. Agora, é um jogo que o nível de atenção do time é outro, o próprio Botafogo entra com mais ligado, né? Contra o Seattle Sounders, acho que no segundo tempo o time relaxou um pouco também. Mas dá para dar jogo. Agora, o Paris Saint-Germain é favorito. Acho que eu gravei um palpite aí. Vai ter palpite nisso aí? Vai. Então não vou falar agora. Segura, Bia. Se não ia, agora vai. Já que você chamou. Não sei, eu não quero falar lembrou. pelos outros. Eugênio Leal, Eugênio tá pensativo. Tá saindo mais fumaça da cabeça dele do que do Renato Paiva. Porque você ontem me lançou aqui um desafio de como fazer para tentar parar o PSG. Eu fiquei aqui queimando a mufa mesmo, para tentar encontrar uma maneira de pensar dessa forma. Eu entendo toda a leitura do Bira aqui, perder de pouco pode ser interessante, porque o Atlético de Madrid já perdeu de 4, e aí você vai para um jogo final, no mano a mano com o Atlético de Madrid, sem saber quanto será o jogo entre Atlético de Madrid. Se bem que é antes, né? Então é antes, ele vai saber exatamente vai saber. O que é. Contra o Seattle. Pode ser que nem vença o jogo, pode ser que perca o empate. Mas talvez seja a conta de se você perder menos do que de 4-0, como foi o placar do PSG contra o Atlético de Madrid, pode ser interessante para você decidir no jogo final ali, cara a cara contra a equipe espanhola, que também é muito difícil. Também é pedreira, também é complicada. Mas é claro que o grande jogo é o de hoje, né? O mais difícil, porque o Paris Saint-Germain, estava até olhando os jornais lá de Paris para saber, né? Cara, não tem... É claro, tem desfalques. Então, mais uma vez, não vai contar com o grande jogador do time, para mim, que ainda é o Dembélé. Sim. Nuno Mendes também não vai jogar. Então, são jogadores que fazem muita diferença. Mas o que importa nesse time é o coletivo, né? Como esse time consegue jogar coletivamente e entregar, mesmo faltando um ou outro jogador. E, fora isso, as notícias são...
time está bem, há tranquilidade, há bom humor, há alto astral, eles estão felizes, estão brincando nos treinos, mas sem perder a determinação, sabem do foco que é para eles já garantir a vaga nesse jogo. E tem um dado interessante, Abel, uma maneira de observar o jogo interessante. Para eles, é o jogo contra o time do John Textor, que é um rival local. Olha só, é verdade. O Textor é o dono do Lyon hoje. E o Lyon é um rival tradicional. O Textor andou alfinetando o Paris Saint-Germain no ano passado, não foi? É que, na verdade, assim, foi entre tapas e beijos a temporada. Na primeira metade da temporada era só se estapeando. O John Textor falando várias dos donos do Paris Saint-Germain e vice-versa. Na segunda metade da temporada começou a haver um certo alinhamento entre os interesses do Lyon, do Textor vai como dono do Lyon, e os interesses dos donos do Paris Saint-Germain. Eles começaram a ficar mais amiguinhos na reta final da temporada francesa. Então, mas tem essa questão. Eu não sei se teve essa amizade toda. Até me lembra, o amigo Pedro Ferrari me lembrou aqui no meu ponto, que em abril deste ano, o Textor, quando soube do sorteio do Mundial dos adversários, ele falou, vamos jogar contra um time pequeno de Paris. Lembra dessa? Mas essa... Foi aquele primeiro aí momento. Já é pesado, o cara guarda, viu, Bira, isso aí. Mas em maio, por exemplo, já estava... Até porque tem uma questão do Lyon com Liga Francesa, tudo. Então o Lyon tá meio pendurado ali, né? Então as contas lá do Textor, tudo. Deu uma zicada. Essa frase do Textor zicou, porque zicou reverso. O Luiz Henrique vai falou rodar que era o o time Textor pequeno de Paris. O time pequeno de Paris conquistou a Europa. Depois que ele falou isso. E chegou muito pesado, o time pequeno de Paris para ele, né? Chegou muito grande nesse Mundial de Clubes, para mim, o grande favorito do Mundial. Abel, já falei aqui segunda-feira, não gostei da atuação do Botafogo no jogo de estreia. Achei um time muito permissivo, com vários espaços, decisões equivocadas do Renato Paiva no jogo contra a equipe do Seattle. Claro que imagino que ele deva rever essas decisões que ele tomou de botar no segundo tempo, né, o Igor Jesus fechando o lado esquerdo e deixando lá o Correia e o Arthur Cabral, que acabaram de chegar, que não acrescentaram absolutamente nada ao time, jogando numa partida de Mundial de Clubes. Você tem que botar aquilo que está mais treinado, que está mais jogado, que está mais testado e aprovado. Acho que não vai fazer isso dessa vez de novo, acho que ele entende o peso da partida, mas ainda assim, não é o Botafogo só, né? É difícil para qualquer clube do mundo hoje pegar o PSG, porque desenvolveu um ritmo de jogo, uma estratégia de jogo, uma maneira de atuar, em que os jogadores não guardam posição, em que você tem a troca constante de um lado do outro. São os trios que jogam pelos lados do campo, eles rodam muito, né? A diferença do Gonçalo Ramos para o Dembélé é que o Gonçalo não tem essa coisa de voltar muito para abrir espaço e distribuir jogo como o Dembélé faz. Ele é mais um jogador de área. Mas pelo lado a gente continua tendo a troca do Hakimi com o Vitinha, girando ali com o jogador que cai pela ponta. Doué. Então, daí assim, a Dembélé não tá, mas aí tem o Barcola, tem Doué, tem Kvaratskhelia, tem Mayulu, tem Mbaye. Jogam bola, Abel? Só jogador de bola. É jogador de bola? Só jogador de bola. Do outro lado você tem o Fabian Ruiz trocando, não vai ser o Nuno Mendes, né? Vai ser o Lucas Hernandes provavelmente, com o Kvaratskhelia. Só que é o seguinte, quando você acha que está marcando um, tem o outro no lugar dele. Eles estão o tempo inteiro trocando de um lado para o outro. Aqui, ó, rodando aqui, roda. E o Vitinha vai de um lado, o Vitinha vai do outro. É difícil. Aí chega o Hakimi pela direita. Nossa. Le Carrossel? É um carrossel pelos lados do campo. Né? Você tem as posições a serem preenchidas, mas quem está fazendo a posição muda o tempo inteiro. É um ritmo, você diria, avassalador? Sim, e com a qualidade de troca de passe, de jogador que ataca espaço, que cria linha de passe, e quando você olha, está dentro do gol. É difícil de marcar. Gostei dessa apresentação, podemos chamar assim, do Eugênio, porque daqui a pouco teremos palpites de todos nós aqui. E claro que o Eugênio não vai ser incoerente. Depois de tudo isso que ele falou, você já imagina uma traulitada. Não vou querer influenciar o amigo. Ele mesmo se influenciou. Se ele trouxe toda essa apresentação do Paris Saint-Germain, ele não vai vir aqui falar 2-0 Paris Saint-Germain. Daqui a pouco, antes das prováveis escalações de Botafogo e Paris Saint-Germain. E eu provavelmente estaria ao lado do Eugênio no palpite. Ou igual ou parecido. Começando com o Botafogo de tanta gente, de Renato Paiva, com John, Vitinho, Jair. Fez gol no primeiro jogo, o Jair foi lá e deu uma testada. Não quis saber, eu vou embora, mas eu ainda tô aqui. Barbosa e Alex Telles. Como bate na bola o Alex Telles, hein? Marlon Freitas, Gregory Savarino, jogador de bola. Arthur, Igor Jesus, Kamehameha e o Alan Cuiabano. Qual você escalaria, Bia? Cuiabano. Partindo pra cima do Paris. Gostei do Não é Bia. pra isso, é pra ter uma saída rápida e um físico forte ali. Acho que é um jogador que pode acrescentar. Temos também o provável Paris Saint-Germain, de Luiz Henrique, de tanta gente. O Paris Saint-Germain de Leonardo, de Raí,
de Souza, o Souza, Valdo. de Valdo, de Ronaldinho Gaúcho, de Aloysio Chulapa. Nenê, ídolo lá. Nenê é Não é monstro pouco lá. ídolo lá, não. Nenê foi o melhor jogador numa temporada do Campeonato Sim, Francês, jogando pelo Paris Saint-Germain. Olha quantos brasileiros que passaram pelo Paris Saint-Germain, que legal, né? De Neymar Júnior também. Vampeta jogou lá. Vampeta, é verdade. Não deixou grande lembrança, não jogou. Tem muitas histórias do Vampeta. Maxwell. né? Maxwell e tanta gente. Hoje com Donnarumma, Hakimi, Beraldo, Pacho e Lucas Hernandes. Vitinha, Emery, como é que eu pronuncio? Zaire Emery. Zaire Emery, Fabian Ruiz, Barcola, Doué e Kvaratskhelia. Nome difícil. Temos uma outra tela com um ataque avassalador. O Eugênio escreveu bem. É um ritmo avassalador sob o comando de Luiz Henrique. O Paris Saint-Germain marcou 156 gols, meu Deus do céu, em 59 jogos na temporada. Cara, é gol pra Dedéu, hein, Eugênio? Dedéu. É gol a beça, hein, Ele falou, Eugênio? não, mas joga o Campeonato Francês. Tá bom, joga o francês, mas meteu 5 na final da Champions. Daqui a pouco, que açúcar. Rapaz, eu vou até levantar pra ler esses trem que tem aqui, como dizem os mineiros. Em 6 jogos ele fez 2 gols, em 13 jogos ele marcou 3 gols, em 13 jogos 4 gols e em 6 jogos 5 gols. Meu Deus do céu. 5 gols ou mais. Nossa, Ou depois mais, dessa tela aí... É isso aí, amante do futebol. O que você achou da fala do Renato Paiva? O que você acha desses preparativos para o jogo de PSG e Botafogo que acontecem hoje à noite, às 22 horas daqui de Brasília, né? Do horário do Brasil. E o Botafogo promete aí fazer jogo duro contra o PSG. O que você acha? O que a mídia esportiva tem razão? O Botafogo não vai ou não vai tomar uma goleada do PSG? Comente a sua opinião, seu placar que você acha aqui nos comentários, que a sua opinião é muito importante. Sinceramente, eu acho que vai ser uma alavancada, com todo respeito aos torcedores do Botafogo, mas o PSG, atual campeão da Champions, está jogando futebol fino. Acredito aí que não vai ser como uns estão falando aí, 7, 8, mas acredito que 3, 4-0 o Botafogo deve perder para o PSG. E eu quero saber a sua opinião. Comente aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para você não perder informações dos principais times brasileiros e também a cobertura dos 4 times que estão no Mundial. Se é amante do futebol, se inscreve agora para não perder nada e tamo junto.